Vamos então para essa aulinha que eu vou te ajudar a hackear a entrevista de perguntas do RH. Porque é o seguinte, né? Você como dev provavelmente sabe se vender tecnicamente bem. Na verdade não. Na verdade provavelmente você não sabe. Provavelmente você não sabe se vender bem. Porque a maioria dos devs não sabe se vender bem. A maioria dos devs não performa bem em entrevistas. Embora seja uma habilidade muito fácil de ser aprendida, é muito fácil de ir bem. É só você entender o que eles estão pescando e você mostrar aquilo que as pessoas querem. Isso não tem a ver com contar mentiras, isso não tem a ver com tentar enganar o entrevistador, não tem a ver com nada disso. Uma entrevista, né, é para ser uma troca ali entre ambas partes. A empresa quer medir se você é adequado para trabalhar na empresa e você quer medir se a empresa é adequada para você trabalhar nela. A gente tá vendo que essas duas coisas encaixam. Na realidade, você muito provavelmente está interessado só no salário, você não tá nem aí para a empresa. Às vezes, se você estiver desempregado, você com certeza não tá nem aí para a empresa. E a empresa é quem acaba tendo um poder maior de decisão, né, porque geralmente são mais de um candidato por vaga. Geralmente são 10, 20, 100 candidatos por vaga e a empresa vai escolher aquele que melhor consegue demonstrar a sua habilidade de ser um bom profissional. Nota, demonstrar. A empresa nunca consegue medir com perfeição, com exatidão a sua habilidade profissional, então você precisa conseguir demonstrar isso muito bem. Vamos lá. A gente vai separar essa aula aqui em algumas partes, né? Eu vou tirar as outras partes aqui pra gente focar no importante, que é, primeiramente, antes da entrevista, você quer fazer algum preparo. Esse preparo não precisa ser super extenso, tá? Eu não quero te atolar de trabalho antes de uma entrevista, mas eu quero que você vá preparado, porque uma entrevista é quase como se fosse uma prova em que estão sendo mensurado coisas. O que coisas que estão sendo mensuradas? Bom, a empresa quer medir o seguinte, ela quer medir se você é quem você diz ser no currículo, né? Se eu me vendo como um expert em Node.js e eu não sei o que é o Event Loop, bom, eu não sou um expert em Node.js, né? Eu tô mentindo. Se eu quero, né, a empresa quer ver se o momento da sua vida encaixa com o momento da empresa. Se eu quero estabilidade, uma carreira longeva e estável, se eu quero um lugar para me encostar ali na tranquilidade e eu tô aplicando para uma startup, eu tô no lugar errado. Se eu quero work-life balance e eu tô aplicando para uma startup, eu tô indo pro lugar errado. Se eu quero aventuras, mudanças, um ambiente extremamente dinâmico e eu tô indo para um banco de 150 anos de idade, possivelmente eu tô indo pro lugar errado também, tá? A empresa quer ver se você é motivado. Por quê? Porque um funcionário motivado, logicamente, trabalha muito melhor do que um não motivado. É interessante ver se as suas motivações vão te fazer um profissional que trabalha pelo menos um pouco motivado no dia a dia, tá? Eu sei que a sua motivação principal é dinheiro, a minha também é dinheiro, mas assim, a gente pode combinar que um projeto interessante, um projeto pelo qual você vai se interessar, você vai trabalhar um pouco melhor, você vai entregar um pouco mais? Pô, é inevitável. A empresa quer ver se existe fit cultural, né? O que é fit cultural? Bom, nada mais é do que, primeiro, você ter uma cultura que se encaixa com a empresa, e realmente vai depender de empresa para empresa, mas ver se você se comunica mais ou menos bem e ver se você vai ser alguém agradável de se trabalhar, né? Ver se você não é extremamente arrogante, ver se você não é grosso, se você não vai ser um problema para as pessoas que já estão na empresa, né? Basicamente isso daqui que a empresa está medindo. Tendo em vista isso, né? Tendo em vista esses objetivos, você vai querer se preparar para a entrevista. Como que você se prepara para a entrevista? Primeiro, pesquisar sobre a empresa. Isso aí vai demonstrar interesse, vai demonstrar que você possivelmente está motivado. A empresa vai sim priorizar pessoas que pesquisaram sobre a empresa, pessoas que entendem onde elas estão pisando. Senão vai parecer que você só aplicou aleatoriamente para 1 milhão de empregos e você foi no que caiu. E se você tiver feito isso, não tem nenhum problema, tá? Agora, pela perspectiva da empresa, ela valoriza muito mais alguém que almejou aquela vaga específica, porque provavelmente esse profissional vai se portar melhor. Você vai querer preparar histórias. Como assim preparar histórias? Cara, aqui não é mentir. Aqui não é inventar uma história que não existe. É porque, assim, é muito provável que eu te pergunte algo que já aconteceu com você de fato, e você de prontidão, no segundo que eu pergunte, não consiga se lembrar direito. Você pode gaguejar, você pode contar uns detalhes errados, você pode tentar lembrar de maneira errada, e isso já aconteceu comigo no passado, tá? Então, perguntas como, cita um projeto que você tem orgulho. Você provavelmente tem algum projeto que você tem orgulho, tá? No meu caso, eu já fui numa entrevista que eu tinha um projeto que eu tinha orgulho. O projeto era de 2021, já se passaram vários anos. Eu não lembro nem mais direito como que eu fiz isso, né? Eu demoro um tempinho pra me lembrar, pra puxar tudo na memória, pra ter tudo fresco, pra eu conseguir contar bem essa história que é 100% real. Como que os meus colegas de trabalho me descreveriam? Pô, eu não faço a menor ideia, mas se eu tiver 5 minutos, de repente consigo pensar, né, colega por colega, como que eu trabalhei com essas pessoas e como que as pessoas me descreveriam de fato. E é bom você ter uma resposta real, porque é muito óbvio, né? Pô, os meus colegas de trabalho me descrevem como algo perfeccionista, alguém perfeccionista que resolve todos os problemas, que é super agradável, que paga chopp pra todo mundo. Claro que não, né? Ninguém te descreve, quer dizer, talvez descreva, mas ninguém me descreve assim. E cite um grande desafio que você passou.
Você, na sua carreira, provavelmente passou por 20 grandes desafios. Qual que é o mais interessante que tem, que vai, de fato, exaltar suas qualidades? Essas perguntas você vai querer ter na ponta da língua. Não precisa escrever um script, não precisa preparar super cuidadosamente ali, é só se lembra delas. Anota nelas no papel, pô, eu vou falar disso, 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 né? Esses aqui são os desafios, são os projetos que eu tenho orgulho, essas são minhas qualidades aqui, né? Pra gente não acabar gaguejando, não ficar, pô, pra gente conseguir se comunicar melhor na entrevista, pra gente conseguir melhor demonstrar as nossas qualidades. E prepara também perguntas sobre a empresa, tá? Isso vai mostrar que você fez o seu estudo. Novamente, eu não tô falando pra você passar 1 hora estudando sobre a empresa. O que eu tô falando? Abre o site da empresa, vê o que ela faz. Cara, prepara umas 2 perguntas assim, tipo, pô, eu vi que a empresa trabalha com criptomoeda aqui no Brasil. Recentemente houve uma mudança de regulação aqui no Brasil, né? Como que a empresa tá lidando com isso, né? Quais problemas que isso trouxe pra empresa? Ou então, vi que a empresa levantou funding, vi que a empresa, pô, tá crescendo, quais os desafios, qual o roadmap que vem pra empresa, quais os projetos interessantes que a empresa tá trazendo, sabe? Esse tipo de coisa que mostra que você entende onde você tá pisando, você entende os problemas do domínio da empresa, vão demonstrar que você é um bom profissional e você tem um bom fit com a empresa. Prepara essas perguntas, pelo amor de Deus. Toda essa pesquisa aqui, né? Pesquisa sobre a empresa, preparar as histórias, preparar as perguntas, deve demorar aí 15 minutos, dá pra fazer tudo isso aqui, tá? Em 15 minutos dá pra fazer. Você vai ali 20 minutos antes da entrevista, você faz isso aqui, descansa 5, toma um café, toma uma água, vai pra entrevista. Vamos pra depois da entrevista, e aí depois a gente vai passar por umas perguntas práticas, né? Umas perguntas que sempre tem, e aí você consegue se preparar melhor também, porque as perguntas sempre tem. Enfim, acabou a entrevista. O que você faz? Primeiro você demonstra o seu interesse genuíno, né? Você fala, pô, gostei muito da vaga, tô bem feliz com o que foi mostrado aqui, com o que foi conversado, eu realmente tenho interesse nisso aqui, né? Você fala isso pra pessoa que tá te entrevistando, não precisa exagerar também. E depois, pode ser, se você não obtiver uma resposta em poucas horas ou um dia, você pode mandar uma mensagem, né, pedindo um follow-up, tipo, gostei muito da nossa conversa ontem e tal, gostaria de saber, de repente, quais os próximos passos, se tem algo que eu possa fazer, enfim, algo nesse sentido. Nada muito complexo também, só um follow-up para demonstrar interesse, porque, novamente, a empresa está medindo o seu interesse, você está sendo mensurado no seu interesse, é bom que você demonstre interesse. E agora, né, com tudo isso aqui dito, você se preparou? Você pensou nas historinhas que você vai contar, você sabe o que a empresa está medindo, você sabe que você tem que demonstrar interesse, você sabe que tem que se comunicar bem, você sabe como se portar depois da entrevista, vamos para a entrevista. O que a pessoa vai te perguntar de fato? E aqui, ó, pô, eu não devia cobrar, quer dizer, eu não devia liberar isso aqui de graça, eu devia cobrar por isso, porque eu fiz umas 50 entrevistas do RH, talvez mais, não, provavelmente foi mais, tá? Provavelmente foi mais que 50. Cara, eu fazia quase toda semana, e ao longo de vários anos foi umas 100, mais que 100, tranquilo. Entrevista geralmente vai começar com o clássico, né? Conte um pouco sobre você. Primeira pergunta, muito tranquila, tá? Conte um pouco sobre você. Você vai geralmente falar. Momento de carreira, né? Trabalhei como back-end software engineer por 10 anos. Eu trabalhei muito, né? Recentemente, nos últimos 5 anos, eu tenho tido um foco bem grande aqui em Fast API. 2 anos atrás, eu fiz fiz o projeto inteiro, o back-end inteiro de uma startup que vendeu esse projeto por $200 mil. E atualmente eu tô num momento de carreira que eu tô buscando uma empresa mais estável, mais robusta para eu criar uma carreira longeva. Fechou? Fechou. Contou o seu momento de carreira ali, 2 minutinhos, tá? Não precisa contar a sua história inteira, não precisa contar que você tem cachorro ou não. Só enxuto ali mesmo pra começar a entrevista. Começou a entrevista, geralmente vai seguir uma pergunta mais ou menos na linha de: por que você tem interesse na vaga da empresa X? Por que você quer entrar pra vaga Augusto Galego? O que você não fala aqui? Você não fala mal da empresa antiga, provavelmente não reflete muito bem em você como funcionário, mesmo que seja verdade. Mesmo que seja verdade, você tá sendo medido na sua habilidade de se comunicar bem e de ser diplomático, né? Não pega bem falar mal de colegas de trabalho ou mal de concorrentes ou mal de qualquer coisa que seja, tá? Não pega bem. Não pega bem você também se vender como um mercenário, porque se você se vende como um mercenário, como alguém que, pô, tô aplicando pra essa vaga porque eu quero dinheiro, beleza. Logo, fica extremamente claro pra mim que se alguém te oferecer mais dinheiro, você vai embora. O que você vai querer falar? Cara, qualquer coisa que te mostre um interesse genuíno. Eu trabalhei numa empresa que lidava com saúde de pacientes com doenças crônicas. Várias das pessoas que entraram nessa empresa tinham doenças crônicas, né? Elas tinham uma relação muito próxima com a missão da empresa. Então, se você conseguir ter um link com a própria missão da empresa, tá? É interessante. Se não, também é interessante tech stack, desafio, né? Pô, qual o desafio que a empresa resolve? É um desafio que eu tenho interesse, é uma área que eu gosto. Eu gosto muito do ambiente de criptomoeda, eu adoro o ambiente de criptomoeda. Fala ali, pô, eu adoro o ambiente de criptomoeda, essa empresa aqui tá na ponta da ponta de criptomoeda, pô, fantástico, um negócio que eu gosto muito. Você pode falar de valores, você pode falar de posicionamento no mercado, né? Pô, sei lá, se eu tô entrevistando pra uma empresa que é líder
líder de mercado, isso é interessante, pô, eu gosto muito do posicionamento de mercado dessa empresa, eu vejo ela como um líder, como uma referência, eu gostaria de trabalhar na empresa que é uma referência nisso daqui, pô, excelente. Fale sobre X experiência, né, fale sobre os seus 5 últimos anos de carreira, seus últimos anos de carreira, fale sobre seus empregos na sua carreira. O que é que você vai querer falar? Conquistas notáveis, sem entrar muito no detalhe, tá? Pô, fiz isso aqui nessa empresa, fiz esse projeto aqui nessa empresa, liderei tal equipe, a gente obteve um resultado tal, a gente melhorou o software de tal maneira. Aquela coisa contando aquela historinha pra evidenciar suas conquistas técnicas. Se tem uma hora que é pra se gabar, essa hora é agora. Agora, muito interessante. Quais as suas forças? Isso aí provavelmente vai ser perguntado. E, cara, aqui você vai escolher alguma dessas forças, tá? Você vai querer falar, por exemplo, ownership, né? Eu faço algo de ponta a ponta, eu garanto que funciona. Comunicação, eu, pessoalmente, né, Augusto Galego, se eu estivesse entrevistando, sempre falaria comunicação, eu acho que eu explico muito bem. Aprender rápido, de repente, debugar problemas complexos. Minha força é no código mesmo, de repente, né? Eu sou o nerd ultra low level aqui de código, eu respiro, acordo, respiro Node.js, vou dormir. Acordo de novo, respiro Node.js, vou dormir. Pode ser também. Aqui você quer trazer suas forças de verdade. E isso vai contrastar também com a próxima pergunta, que é suas fraquezas. O que essa pergunta quer trazer, né? Você precisa primeiro trazer uma fraqueza de verdade. Se você não trouxer uma fraqueza de verdade, isso vai me mostrar que provavelmente você tá mentindo. Ou então, pior do que você tá mentindo, você não consegue nem reconhecer quais são suas fraquezas. Se você não consegue reconhecer quais são suas fraquezas, você não consegue melhorar elas. É simples assim. Novamente, eu, pessoalmente, Augusto Galego, o que eu posso trazer de fraqueza? Pô, eu acho que eu me distraio com relativa facilidade. Eu acho que quando alguém me pinga no Slack ali, eu posso me distrair um pouco. Quando alguém me pede pra buscar uma informação, eu posso, de repente, buscar essa informação e me perder fazendo um monte de pesquisa no Google e de repente tô vendo vídeo no YouTube, etc. Como que eu tô corrigindo essa minha fraqueza aqui? É o próximo passo. Você vai contar uma fraqueza de verdade, você vai contar como você tá corrigindo e você vai mostrar o resultado, né? Como que eu, Augusto Galego, tô corrigindo isso? Eu baixei uns aplicativos no meu celular pra bloquear distrações, então durante o horário de trabalho eu já boto meu celular no modo avião, né? Jogo ele numa gaveta. Eu tenho um aplicativo aqui no meu Google Chrome que não me permite acessar o YouTube, por exemplo, no horário de trabalho, redes sociais, e eu tô tentando bloquear dessa maneira e usando um caderno pra anotar mais as coisas no papel, porque é mais difícil eu me distrair no papel do que na tela. O resultado até o momento é bastante satisfatório. Eu tenho me distraído de fato um pouco menos, mas eu não consegui corrigir 100% ainda. De repente ainda me distraio com, sei lá, qualquer outra coisa. Enfim, você entendeu a ideia, né? Trazer uma fraqueza de verdade, traz uma maneira de que você tá melhorando essa fraqueza de verdade, novamente, e resultado até o momento. Agora a gente vai pra uma das mais importantes, né? Por que você tá saindo do emprego? Geralmente as coisas não têm resposta certa ou resposta errada, tá? Nesse caso tem resposta errada. Eu não ligo se isso aqui é verdade, mas você não vai reclamar da sua empresa antiga, tá? Você pode falar que, por exemplo, a empresa antiga é uma boa empresa, mas não me oferece muita possibilidade de crescimento, não oferece o desafio que eu tô buscando nesse momento. Ok, isso pode ser ok, tá? Agora você falar que você tá saindo porque o seu chefe é muito ruim, não pega bem. Você falar de drama, não pega bem. Você ficar reclamando inesgotavelmente da sua empresa, não pega bem. O que pega bem, né? Você pode contrastar a sua empresa antiga e falar, pô, eu sentia que eu não tava progredindo muito em termos de responsabilidade, em questões técnicas mesmo, tava me sentindo um pouco estagnado dentro da empresa. Eu tentei comunicar isso com meus líderes, mas realmente, dado o produto da empresa, o momento da empresa, não existe muito pra onde crescer. Isso não é nem culpa da empresa nem das pessoas. É só porque o momento de empresa não é o meu momento. Ok, é uma resposta legal, tá? Uma resposta que não pega mal. Então você vai estar geralmente saindo porque você quer mais responsabilidade, mais crescimento, de repente, em âmbito técnico, em âmbito profissional, em liderar. Essas costumam ser as melhores respostas, tá? Algo em torno de crescimento, em torno de responsabilidade. Mas você pode falar também um pouco de cultura, você pode falar um pouco de desafio, né? Buscando novos desafios, você pode falar um pouco da empresa em si, né? Pô, eu tô procurando essa empresa porque eu admiro muito essa empresa, né? Eu admiro o produto que vocês estão fazendo e quero trabalhar nesse produto. Pô, legal. Expectativa salarial. O que você faz na expectativa salarial, tá? Isso aqui vai ser perguntado. Se você for muito sem noção, é eliminatório de fato. Se você for muito sem noção pra baixo, você vai ganhar um salário abaixo do que você poderia, né? O que você faz? Na minha humilde opinião, eu não troco de emprego pra receber 20% de aumento. Pra mim é pouco. Tenho que trocar pra receber mais. Então, o que eu geralmente faço é o seguinte, né? É o meu salário vezes 1.5. Isso depende do meu momento de carreira, né? Se eu estiver muito avançado na carreira, pô, às vezes não dá pra multiplicar por 1.5. Mas, cara, abre o Glassdoor e pede mais ou menos o range que eles de fato oferecem, tá? Empresa grande tem isso no Glassdoor, isso é razoavelmente bem mapeado. Você consegue pedir dentro do range que eles oferecem, você consegue pedir a parte mais alta do range e depois negociar pra baixo, também funciona. Se o range que a empresa de fato paga no Glassdoor for abaixo do seu salário atual, pô, pede o seu salário atual e mais um pouco, né? Tipo,
Pode ser que a empresa recuse por causa disso, mas você vai querer trocar por ganhar menos salário? Não sei, pode ser que você queira. Eu, na maioria das vezes, não quereria, mas já troquei também. Também já troquei por salários menores. Enfim, estamos nos encaminhando aqui pro fim da entrevista. A última pergunta, se você tem alguma pergunta. Respostas erradas. A primeira resposta errada é falar que não. A segunda resposta errada é falar, quais os próximos passos e só, e não tem mais nenhuma outra pergunta. Mas existem algumas respostas corretas, né? Caso tudo dê certo no processo de contratação e tal, você entra na empresa, o que diria que você foi um sucesso em 6 meses, né? Como é a cultura de engenharia? Quais desafios da empresa? Né? O que a empresa tá fazendo de interessante que vai vir nos próximos 6 meses, né? Esse tipo de pergunta é legal, mostra que você tem um interesse na empresa. Então, tá aqui. É isso aqui, tá? Geralmente é realmente isso daqui. Se for uma entrevista de 15 minutos, vai ser só isso. Se for uma entrevista mais longa, pode ter mais perguntas também, mas não costuma fugir muito desse tipo de pergunta. Que você vai estar querendo mostrar, né? Comunicação, experiência que se encaixa com o trabalho, confiança, mas sem um ego desproporcional, interesse genuíno, tá? Interesse genuíno. E que você é alguém que vai ser estável para a empresa tá apostando em você, tá apostando que você vai ficar lá por pelo menos 6 meses. Você tem que demonstrar isso. Isso daqui, que eu acabei de trazer de graça, é uma aula do nosso curso Roadmap para o seu próximo emprego. Se você quiser mais aulas assim, a gente tem muitas aulas assim. A gente tem aula sobre mapear vagas e como encontrar vagas, a gente tem aula sobre currículo, a gente tem aula sobre cover letter, a gente tem aula sobre como ter um LinkedIn que atrai recrutadores, né, um LinkedIn que performa muito bem. Essa aula que eu te dei agora, né, é na verdade uma variação dessa aula aqui, ó, que a gente tem na sessão de entrevistas, né, na parte bem entrevistas, a parte de entrevista com o RH. A gente tem também uma aula sobre perguntas técnicas, uma aula sobre teste take home, 2 aulas sobre entrevista de system design, 2 aulas sobre entrevista de lead code, uma aula sobre big notation, uma aula dada pelo Yuji Ganeko sobre como estudar para entrevistas. A aula dele é muito boa, inclusive. O curso tá bem completo. A gente tem vários feedbacks muito bons. Tá, só essa semana eu recebi 3 feedbacks de pessoas que conseguiram vagas novas, pessoas que estavam desempregadas, inclusive, conseguiram entrar para vagas. E o meu objetivo nem era esse, na verdade. O meu objetivo era para quem já tá empregado conseguir um emprego melhor, conseguir se posicionar melhor no mercado. Mas enfim, tem funcionado muito bem, até para pessoas que estão num momento mais inicial de carreira, porque realmente não tem muito mistério, tá? Se você você cria um currículo bom, você cria um LinkedIn bom e você aprende aí bem em entrevista é técnica, tá? Entrevista é treino e é técnica, não tem nenhum mistério aqui. Currículo, LinkedIn, entrevistou bem, acabou. Não tem mistério, tá? Tudo isso a gente ensina aqui. O link pro roadmap pro seu próximo emprego tá aqui na descrição, com um descontinho para esse vídeo. Vou ficar muito feliz de te ensinar tudo que tem aqui, tá? Se você não gostar, se não for para você esse conteúdo, tá? Pô, abri aqui, olhei, não gostei muito, achei que era uma coisa, não era, enfim, você não precisa se justificar. Você pode pedir reembolso no primeiro mês por qualquer motivo. Você tem um mês inteiro para você abrir, ver aqui o curso com calma, ver se é para você ou não. Se não for para você, clica ali no botão de reembolso, pede reembolso, sem nenhum motivo, não precisa me dar motivo. Eu te dou o reembolso sem nenhum problema, tá bom? Beijão, boas entrevistas.